Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 25, sob o título Os Tigres Asiáticos, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 196. Vamos nessa então? Então pessoal, os tigres asiáticos, esse termo tigres asiáticos foi dado pela geografia a países que atingiram um enorme desenvolvimento socioeconômico nas últimas décadas. São países que tornaram-se plataformas de exportação, passaram a vender para o mundo todo, melhoraram sua economia, distribuíram melhor a renda e melhoraram os padrões sociais da sua população. Países que até algumas décadas atrás eram desconhecidos no cenário geopolítico mundial e de repente ganharam um papel de notoriedade, daí a denominação tigres asiáticos, como uma noção de respeito por esses países. São 9 os tigres asiáticos, distribuídos em 2 grupos. Os antigos tigres são aqueles que começaram a despontar e crescer e gerar a atenção do mundo já nos anos de 1970. São eles Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. E existem os novos tigres, que o livro de vocês não contempla, mas a gente vai trabalhar aqui e agora. Os novos tigres foram países que começaram a crescer a partir da década de 1990 e chamaram a atenção do mundo. São os novos tigres Malásia, Filipinas, Tailândia, Indonésia e mais recentemente o Vietnã. São 9 tigres asiáticos e quais são as características? Geralmente o Estado atuou bastante na proteção das indústrias nacionais. Foi o primeiro rótulo. Proteger a indústria nacional, alavancar a produção e vender para o exterior. Os produtos dos tigres hoje ganharam um mercado mundial, além dos produtos chineses, japoneses. Então a concorrência lá na Ásia é muito grande. Outra característica importante que tornou esses países tigres asiáticos foi a qualificação da mão de obra. Investiram maciçamente na qualificação da mão de obra porque entendem que quanto mais qualificada a mão de obra, mais tecnologia terá os produtos, maior qualidade e melhor preço será obtido por esses produtos. Entendeu-se também que seria necessário adotar modelos já de sucesso nos Estados Unidos e no Japão. Por exemplo, a maioria dos tigres asiáticos adotaram escola com educação em tempo integral, onde as crianças, os adolescentes e os jovens passam basicamente o dia inteiro na escola e não apenas uma parte do dia, porque se entende que quanto mais tempo na escola, maior o aprendizado e mais qualificado esse jovem estará para o mercado de trabalho. Outra coisa que foi feita foi o incentivo às exportações. E isso eles copiaram da China. Os tigres asiáticos, como eu disse, tornaram-se plataformas de exportação. Seus produtos variados estão no mercado mundial. Tecidos, calçados, produtos de tecnologia, produtos em geral. E finalmente outra grande característica dos tigres que se tem observado nas últimas décadas foi a melhor distribuição de renda. Toda a população desses países melhorou seu nível, porque tem países que crescem a economia, mas o povo vive mal, porque existe uma concentração de renda. Somente os ricos é quem recebem os usufrutos do crescimento. Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, a China e a Índia. A China e a Índia são países que se tornaram potências mundiais, mas a maioria da população ainda vive na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque não ocorreu uma distribuição equitativa da renda. Apenas os ricos cresceram nesses países. China e Índia hoje têm alguns dos maiores bilionários do mundo, em contradição com boa parte da população que vive mal. Já os tigres asiáticos tiveram o cuidado de aliar esse crescimento econômico, essas vantagens, com a melhor distribuição de renda. E todos os estratos sociais mudaram, melhoraram. Todos os padrões, todos os níveis econômicos e sociais da população, como taxa de analfabetismo, expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil, PIB per capita, geralmente os níveis de escolaridade, saúde, segurança, longevidade, tudo isso melhorou nos tigres. Tornaram-se plataformas de exportação, geram emprego e renda para a sua população, com mão de obra qualificada. E aqui eu gostaria de citar os 3 principais destaques dentre os tigres asiáticos. Sem dúvidas, o principal destaque é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que há algumas décadas atrás era um país obsoleto, atrasado, o governo foi atrás das maiores famílias do país. Essas famílias resolveram investir em fábricas, cresceram. Eu gostaria de citar 2 famílias sul-coreanas que criaram marcas mundialmente conhecidas e talvez vocês nem saibam que são da Coreia do Sul. A Hyundai, que fabrica automóveis, e a Samsung,
que produz eletroeletrônicos, inclusive o celular que eu uso. E uns dos celulares mais utilizados no mundo são da Samsung. Então essas duas famílias são sul-coreanas, que o governo convenceu elas a investirem em tecnologia, na produção de automóveis e eletroeletrônicos, e cresceram demais e são mundialmente conhecidos. Além da Coreia do Sul, que deu saltos de crescimento, bem diferente da Coreia do Norte, sua vizinha, que é atrasada, nós gostaríamos de citar também o caso de Singapura e de Hong Kong. Duas cidades-estados que são símbolo de modernidade, de riqueza, de crescimento. Convido vocês ao fim dessa aula a fazerem pesquisas. Procurem fotos sobre Singapura e Hong Kong e vocês virão a modernidade expressa em duas cidades-estados. A modernidade adquirida com dinheiro. O dinheiro fruto desse panorama que nós observamos nas últimas décadas. De crescimento, qualificação da mão de obra, geração de emprego e renda e exportação para o mundo todo. Isso tornou os tigres asiáticos referências mundiais, países e cidades-estados que se destacam a nível mundial, inclusive na própria Ásia, onde eles ficam. Forte abraço e até a próxima.